Olá, sejam bem-vindos ao nosso TCC do curso de Licenciatura em Letras da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com o tema O ensino da literatura no ensino médio, desafios na formação do leitor literário. Olá, meu nome é Aline, sou estudante do curso de Licenciatura em Letras da Univesp, pelo Polo de Santo Anastácio, São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Regiane, eu sou estudante do curso de Letras da Univesp. Oi, meu nome é Jeane, sou aluna do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, pertencente ao Polo de Flórida Paulista. Eu sou Jonathan Santos de Almeida, aluno do curso de Licenciatura em Letras da Unifesp, do Paulo Farenca, e sou ingressante no ano de 2022. Olá, meu nome é Natália, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Letras do Polo de Santo Anastácio, São Paulo. Meu nome é Tiago Candeias, sou aluno da Univesp, faço o curso de Licenciatura em Letras. O meu polo fica em São Pedro, interior de São Paulo. Sou Verônica, aluna do curso de Licenciatura em Letras da Univesp, do Polo de Ibiúna, São Paulo. O ensino da literatura na educação básica é elemento essencial na formação do estudante, proporcionando o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade. Entretanto, fatores de ordem social, econômicos e educacionais podem interferir no modo como a literatura é inserida na vida dos alunos. A escassez de práticas de literatura desde a educação infantil vem prejudicando o ensino e aprendizagem literária durante o ensino fundamental e médio. Tal carência ocasiona dificuldades, sobretudo entre os alunos do ensino médio, uma vez que a ausência de uma formação prévia compromete suas habilidades leitoras. Embora reconhecida e prevista na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a literatura ainda enfrenta dificuldade de engajamento por parte dos estudantes, visto que o ensino da literatura no ensino médio ainda apresenta predominância de abordagens de caráter historicista ou conteudista, ou seja, se resume apenas às características dos períodos literários, datas, biografias de autores e títulos de obras. Cosson, em 2006, destaca que ao reduzir a literatura a um conjunto de dados históricos ou um repertório, levamos o estudante a percebê-la apenas como uma matéria a ser decorada, e não como um instrumento capaz de promover interpretação, reflexão e construção de sentidos. O distanciamento entre os textos trabalhados em sala de aula e as experiências culturais dos estudantes também é um dos pontos observados na construção deste trabalho. Frequentemente, as obras selecionadas são apresentadas sem a mediação necessária para estabelecer conexões com o universo social e cultural dos alunos. Muitas práticas pedagógicas ainda priorizam metodologias pouco voltadas à interpretação literária, ao invés de promover o diálogo entre o leitor e o texto. Neste sentido, perguntamos: como as práticas de ensino e literatura do ensino médio influenciam a formação do leitor literário crítico? Chegamos em uma das partes fundamentais para o nosso trabalho de conclusão de curso, que é a fundamentação teórica. Através dela, buscamos compreender as ideias de diferentes autores do ensino da área de literatura, como Antônio Cândido, Todorov, Zilberman, Freire, dentre outros autores, que puderam colaborar para que pudéssemos responder à pergunta anteriormente citada pela nossa colega Aline. De acordo com as pesquisas, na fase escolar, principalmente no ensino médio, que é o objeto em questão desta pesquisa, o indivíduo é instigado a desenvolver o pensamento crítico, sua autonomia e liberdade. Nesse contexto, o ensino de literatura possui um papel fundamental para a humanização e para a formação reflexiva dos nossos estudantes. Além disso, segundo Cândido, a formação crítica é hábito, e hábito se torna instinto. O que isso quer dizer? Que por meio da prática constante,
a literatura se torna algo natural para o estudante. Apesar disso, o ensino de literatura nas escolas é marcado por um modelo tradicional, que enfatiza a apresentação de escolas literárias, fazendo com que a leitura da obra na íntegra seja deixada em segundo plano pelos estudantes. Por quê? Porque o foco deles é a aprovação nos vestibulares, no Enem, e isso vem gerando um distanciamento entre o estudante e o texto literário, o que vem sendo alvo de críticas por muitos especialistas. Tais críticas abriram caminho para a criação de algumas propostas que fizessem a reaproximação do estudante com o ensino de literatura. Dentre elas, podemos destacar as rodas de leitura, dramatizações, projetos interdisciplinares, clubes de leitura, que inclusive já existem nas escolas de ensino integral do Estado de São Paulo, o uso de mídias, ou seja, relacionando filmes com livros. Além disso, as escolas do Estado de São Paulo já possuem algumas plataformas que auxiliam neste processo, que é o Lei SP, o Elefante Letrado. Também temos o uso do audiolivro, em que os estudantes podem ouvir as obras literárias. E é importante dizer também que participa deste processo o professor como figura de mediador. Diante do estudo sobre o ensino da literatura e a formação de leitores, nós realizamos uma pesquisa de investigação e coleta de dados em uma escola localizada na área rural de Ibiúna, São Paulo. A escola pública conta com 498 alunos matriculados. Nós realizamos a pesquisa em turmas de segundo ano do ensino médio, que contam com 68 alunos matriculados. Na data presente da aplicação da pesquisa através de questionário, 46 estudantes estavam presentes e responderam os questionários direcionados tanto aos discentes quanto à docente responsável. Através do questionário aplicado, nós analisamos os resultados de formas qualitativas, sempre buscando compreender as dificuldades encontradas pelos estudantes e buscar estratégias eficazes para incentivá-los na leitura. Através dos questionários impressos e aplicados na escola, conseguimos identificar quais eram as fragilidades e possíveis potencialidades dos estudantes na absorção do ensino da literatura e vantagens para a formação do indivíduo leitor. Nosso questionário foi impresso e entregue aos alunos que responderam de forma objetiva e dissertativa, com caráter investigativo e interpretativo. Ouvindo a professora, nós buscamos compreender a atividade docente no que tange à habilidade literária constante no currículo paulista, bem como compreender por parte dos alunos suas expectativas, vivências e avaliar a sua construção crítica literária como parte da sociedade. De dados. O questionário é composto por 3 seções: conhecer o aluno, identificar práticas de leitura, compreender o pensamento dos alunos a respeito da literatura, a respeito de como ocupam o tempo no contraturno da escola. Dos 46 entrevistados, 65,2% trabalham para auxiliar na economia familiar. Atrelada à falta de tempo para a leitura, está a preferência por outros hobbies, o que remete na falta de fluência e cultura leitora na vida dos estudantes. Além do mais, os dados apontam que apenas 13% dos estudantes mantêm o hábito da leitura
fora do ambiente escolar. Na maioria das vezes, o texto trabalhado na escola não é lido na íntegra e os alunos apontam dificuldades nesse tipo de leitura, por considerar o texto literário como uma linguagem difícil de ser entendida. A literatura centralizada na escola não elimina o desinteresse dos alunos, e isso resulta na principal dificuldade no ensino da literatura, segundo a professora. Através do levantamento realizado, percebe-se que mesmo a atualização ao longo do tempo dos métodos de ensino, o cenário atual ainda está concentrado em aulas fundamentadas com abordagens históricas e periodistas. É importante salientar que muitos estudantes reconhecem a importância da literatura, que indica a existência de uma percepção de seu valor formativo, fazendo-se necessário a discussão de possibilidades de aprimoramento no ensino de literatura no ensino médio. Mas isso só é efetivo se levarmos em consideração o lugar da literatura na vida dos jovens, considerando suas rotinas, interesses e contexto de inserção social. Iniciamos nos questionando: como as práticas de literatura no ensino médio influenciam a formação do leitor literário crítico? Com o propósito de respondê-las, o objetivo geral da pesquisa foi analisar em que medida essas práticas contribuem à formação do leitor crítico. Encontrou-se um cenário de múltiplos desafios por parte dos alunos e professores, o que exige um processo continuado e a compreensão de que a literatura não cabe num papel secundário. No que diz respeito às práticas pedagógicas, o professor não pode ser apenas um apresentador do panorama historicista. O professor precisa assumir diversos papéis durante suas aulas, como mediador do conteúdo, que facilita o acesso às obras e propõe caminhos para a leitura, como formador, que desenvolve as competências leitoras e interpretativas dos estudantes, como crítico, que aprofunda a análise nos textos, abrindo novas perspectivas de leitura, animador da leitura, promovendo interpretações mais ricas e participativas, que valoriza também as contribuições dos alunos. Esse estudo oferece uma reflexão analítica sobre a distância que ainda existe entre as prescrições curriculares, como as da Base Nacional Curricular Comum, e as práticas reais desenvolvidas em sala de aula, especialmente em contextos de vulnerabilidade econômica, como os alunos entrevistados nesse colégio que se localiza numa escola de zona rural e onde pelo menos aí 90% dos alunos se utilizam de transporte escolar, grande parte deles precisam trabalhar no contraturno da escola para ajudar na renda familiar. A literatura possui um potencial inegável, capaz de desenvolver o pensamento crítico, ampliar a compreensão da realidade, de humanizar o sujeito. No entanto, esse potencial só se realiza quando há condições pedagógicas, institucionais e sociais que permitam, ao estudante vivenciar a leitura como uma experiência significativa. Transformar essa realidade não exige apenas a renovação das metodologias de ensino. Seria muito prático se nós pudéssemos apenas criticar as metodologias e exigir uma renovação, mas exige também um comprometimento coletivo, não é? De educadores, gestores, formuladores de políticas públicas, com o direito de todos os jovens ao acesso pleno à experiência literária. E uma experiência literária que pode ser e deve ser prazerosa, capaz de transformar
o futuro desses jovens aí que estão cursando o ensino médio. Eu preciso confessar que uma das nossas maiores dúvidas era de como nós concluiríamos o nosso TCC. Nós realizamos uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa de campo numa escola rural, nós conversamos com alunos, nós conversamos com a professora da turma desses alunos de segundo ano de ensino médio e ficou claro e evidente, né, é perceptível que a literatura ela chega nas nossas escolas, mas ela chega como um amontoado de informações a serem decoradas, né? São conteúdos, são períodos, são características dessa literatura. Ela chega como um amontoado de informações e com uma cobrança. Vai cair no vestibular, vai cair no Enem. O foco é a aprovação nessas provas, nesse momento de vida muito importante para esses estudantes, é claro. Nós não eliminamos isso. Mas dessa maneira, o Estado vê o aluno, né, a Secretaria da Educação, ela vê as escolas como um geral, o aluno como um geral, né, como se todos tivessem um perfil único. Quando a Secretaria da Educação encaminha, por exemplo, para o professor um slide com o conteúdo pronto, com um rodapé explicando como ele precisa apresentar aquele conteúdo, o professor ele deixa de ter a autonomia de aplicar, sim, o conteúdo, mas aplicá-lo de acordo com a realidade dos seus estudantes, de acordo com a cultura, de acordo com uma maneira que aquilo vai agregar de forma melhor a vivência daqueles estudantes, né? Então, o professor, ele se torna aquele que transmitem conteúdos a serem cobrados. Nesse caso, a literatura ela perde o sabor, o aluno ele deixa de ter interesse. Vou dar um exemplo então, porque nós não podemos apenas criticar, mas dar um exemplo. Caso o professor tivesse uma possibilidade, de fato, de aplicar o conteúdo à sua maneira, de acordo com os alunos que ele tem em sala de aula. Um exemplo da nossa escola, onde nós aplicamos o questionário, é uma escola rural, onde os alunos têm essa vivência rural. Então, ao invés, por exemplo, de apresentar na literatura um trecho isolado do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que narra a trajetória de Macabeia na cidade do Rio de Janeiro, a cidade grande, na verdade ela poderia trabalhar São Bernardo, de Graciliano Ramos, que trata de uma vida rural, marcada por poder, por ambição e etc. Ou mesmo Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, onde o contexto nasce de uma pequena cidade interiorana. Então são conteúdos que eles teriam uma maior facilidade de assimilar, e isso provocaria neles esse ser crítico, de levantar o conhecimento, de levantar um questionamento, de buscar compreender melhor aquela realidade que faz parte da realidade de cada um deles. Se o professor pudesse fazer isso, não que ele não possa, mas talvez ele não tenha tempo, mas se ele pudesse ter essa liberdade, ele deixaria de ser apenas aquele que transfere um conteúdo limitado a ser decorado, mas ele passa a ser um idealizador, ele passa a ser um motivador, ele passa a ser um incentivador, não somente da leitura, mas da mudança na estrutura da nossa sociedade. E assim, nós encerramos o nosso trabalho de conclusão de curso, no curso de licenciatura em letras. Nós gostaríamos de agradecer porque você chegou até aqui. Muito obrigado.